Se você costuma passar um cafezinho, como se diz na roça, sabe que existe aquela receita que deixa o sabor do café redondinho. Quando você vai inventar um jeito diferente de fazer café, com ingredientes que o transformam em uma bebida mais gourmetizada, digamos assim, a chance de dar errado é grande. E foi a partir de um erro que a Tereza Cristina, uma empreendedora de muita garra do Espírito Santo, chegou a um empreendimento que envolve inovação, uma fábrica de creme de café. Conheça agora o Café Caramelo, bebida que ganhou o Brasil e viajou pelo mundo. Meu nome é Tereza Cristina Gomes Pascoli, eu tenho 40 anos e eu sou criadora e fundadora da Café Caramelo. O Café Caramelo começou há 10 anos atrás, através de um erro. Eu recebi uma receita num evento, que eu era organizadora de eventos, e aí eu anotei essa receita, fui tentar fazer em casa e o café deu errado, o creme deu errado, virou um marshmallow, eu falo que é uma bolha assim de açúcar. E eu não gostei, e eu sempre gostei muito de café. E aí 2, 3 dias depois, eu fui tentar fazer de novo e eu coloquei um café preto mesmo, passei um café forte, agreguei aquela receita e aí ele ficou mais líquido, mais cheiroso, mais saboroso. Eu era organizadora de eventos nessa época e aí eu comecei a servir o café nos eventos que eu organizava, de graça. E acredite, as pessoas queriam saber a receita e eu passava. Eu fiquei 6 meses passando a receita à risca do produto. Eu não vendia, eu só passava a receita. Naquele momento eu não tinha enxergado ainda como um negócio. E aí, depois de alguns meses, numa crise financeira grave que eu passei na época, eu comecei a vender os potinhos no Facebook. E aí virou um negócio que virou hoje. A minha empresa é minha vida. A minha empresa é a minha oportunidade de transformar a minha vida, dos meus filhos, da minha família. E hoje ver o quão grande ela ficou, o quanto ela impacta na vida de outras pessoas, a quantidade de franqueados que nós temos, de revendedores, de funcionários, de fornecedores. Então ver o quanto o seu produto impacta na vida do outro, isso também transforma, nos traz uma gratidão muito grande e isso nos faz feliz. Nós oferecemos o primeiro creme de café do Brasil. Mais do que lançar um produto, a Café Caramelo lançou um segmento no mercado de cafés. Antes só existia grão, grão verde, grão cru, as exportações desses produtos, café em pó, café torrado. Agora a gente trouxe o quê? O creme de café. É um segmento. Então hoje nós oferecemos mais de 20 sabores de cappuccino. A gente tem o tradicional, que é o canela, a gente tem os exóticos, a marula, banana, menta, frutas vermelhas. E recentemente nós lançamos o nosso café zero açúcar. Então é para uma outra linha de clientes que não consomem açúcar. E temos uma novidade. Agora no final do ano a gente vai lançar o Café Caramelo Whey. Então vai atingir todo um outro público de academia, a turma aí energizada. Café e whey tem tudo a ver. Então esses são os nossos produtos. Ele pode ser servido com leite quente, com café preto, com água, para quem não consome leite. Ele pode ser servido como uma sobremesa, comendo puro. Ele pode ser usado com sorvete, usado em mousses, em brigadeiros. Então nós temos uma gama muito grande, com a base mesmo de creme de café. O café líder de venda é o tradicional, ele é o carro-chefe. Ele é aquele cappuccino tradicional com um toque de canela. O segundo mais vendido era o baunilha. Agora a gente tem o caramelo. Depois de 10 anos nós lançamos um café com sabor caramelo. E ele já atingiu o segundo no top de vendas. Aí abaixo dele a gente vai para os tradicionais, que são o chocolate, o baunilha, o amarula. Esses são os que mais vendem. A vida de empreendedora, desde que eu me conheço por gente. Com 10 anos de idade, eu já querendo comprar coisas, e os pais da gente ali, restringindo, eu falei, quero vender alguma coisa. E aí a minha avó fazia casadinho. Eu ajudava ela a colar ali a goiabinha do casadinho, colocava no saquinho e já vendia, com 10 anos de idade. Eu desenhava figurinhas, vendia as figurinhas que eu desenhava. E depois eu fui só aumentando, comecei a vender pão de queijo, papel de carta. Então a minha vida inteira foi empreendendo. Eu nunca me vi assim fazendo outra coisa. Trabalhei pouquíssimo tempo, em CLT,
mas não adequava, eu voltava para o empreendedorismo. Então minha vida inteira foi empreendendo, desde os meus avós, tanto o avô, depois a mãe, né, sempre empreendendo. Então desde os meus 14 anos eu já estava ajudando minha mãe na escola dela. E aí aquilo ajudou muito para mim, porque eu fazia toda essa parte de pedagogia por trás, né, da sala de aula. Então você, quando trabalha com educação, hoje eu já sinto que isso influenciou. Para mim hoje, cuidar da rede franqueada, treinar os meus revendedores, treinar os franqueados, os funcionários. Então eu tenho muita facilidade com isso, visto do empreendedorismo lá com 14 anos, né, junto com a minha mãe. Foram 10 anos de escola. Trabalhei 10 anos com ela, de frente mesmo à gestão. Então isso fez muita diferença para mim. Uma vida do empreendedor é estudar. Ele precisa buscar conhecimento. Muitos cursos pelo Sebrae, tanto cursos gratuitos quanto cursos pagos. Uma coisa muito bacana que tem muito aberto são as palestras. Tem muitas palestras, né, oferecidas de grandes empresários que o Sebrae traz, inclusive, para os empreendedores. Isso fez muita diferença na minha vida, inclusive no momento que eu decidi franquear um negócio. Foi dentro de uma palestra, assistindo uma palestra, né, de um empreendedor via Sebrae. Então faz muita diferença, a gente precisa ter conhecimento. Eu não sabia como abrir uma empresa, né, mesmo minha ali. Eu não sabia como registrar ela nos órgãos competentes. E isso tudo eu aprendi com os cursos que a gente vai fazendo, se capacitando para crescer. É um desafio, mas a gente consegue. O que eu fiz? Eu peguei um pote do meu produto e fui nela. Porque o que acontece com o empreendedor? Ele tem medo da Anvisa, né? Ele fica com medo, eles não vão me liberar, eles vão me pedir um monte de coisa. E daí ele começa ali a fazer sem até a instrução deles. Então eu fiz o caminho ao contrário. Eu falei, bom, vou pegar um produto que não existia no mercado, então já começava daí, porque não tinha referência na internet em lugar nenhum de como você fazer, né, o seu processo de registro de um creme de café, porque nós somos uma inovação. Então eu peguei o pote e fui nela. Eu sentei na mesa deles, falei, eu preciso registrar esse produto. O que eu faço? E eles me passaram o nome de umas leis, de umas resoluções, que quando a gente fala lei, a pessoa fala, ai meu Deus, trava, né? E agora? Não, é só estudar. Você tem ela ali, vai dar 2, 3 folhas, você vai ler, você vai entender o que ele está querendo e daí você vai aplicar. Foi quando eu entendi que eu precisava que as paredes fossem brancas, que o chão fosse branco, que existisse um balcão, né? Então, separado, né? Que a janela fosse separada de um banheiro. Então, assim, são coisas que, na verdade, quando você vai olhar, em vez de você ter medo, você tem que pegar aquilo como orientação, como informação para você. E se você faz isso antecipadamente, você já vai para um caminho do certo. Você não faz a coisa de qualquer maneira para depois ter que gastar para corrigir. Então esse foi o meu caminho. Eu tive muita orientação deles, tá? Até hoje, ou seja, a empresa tem 10 anos. O alvará, ele é anual. Nós temos alvará de exportação. Então, que é uma outra legislação, né? Então ele vai te dando orientações. Né? Todos os anos acontece a visita na sua fábrica, onde você vai precisar estar com aquelas orientações em ordem. Não é um bicho de 7 cabeças, são exigências que precisam ter para que você crescer. Eu acho que é o mindset do empreendedor. Ele precisa entender que aquilo vai ser bom para que ele cresça, porque senão, sem um alvará, ele vai ficar em casa. Ele vai ficar em casa, vai fazer o trabalho dele de casa, ele não vai conseguir crescer. Porque se você vai colocar o seu produto numa padaria, num supermercado, você precisa ter os alvarás, né? Então, para isso, para crescer, e se você quiser crescer mesmo de verdade, você vai precisar passar ali por aquele caminho, né? Que é um caminho instrutivo. Se você quebra essa barreira e olha eles como instrução, não sei, me ensina, eles te ajudam, eles te ensinam. Olha, a minha maior conquista com o Café Caramelo é ter a honra, o prazer de ter o produto em 21 estados hoje. Nós estamos falando de Espírito Santo. Espírito Santo é um estado pequeno, onde existem muitos empreendedores aqui e o setor de café é um produto bairrista. Normalmente, café, as empresas elas são estaduais. Então eu tenho um orgulho muito grande, eu acho que ter essa conquista de você ter o seu produto em 21 estados hoje nós temos 145 franqueados, né? Isso é uma conquista, assim,
impalpável, sabe, de valor. Eu valorizo muito isso porque você sabe que naquele estado, naquela cidade, o teu produto que saiu daqui, do seu balcão, está chegando. Vou te falar do Iapoque ao Chuí, porque a gente tem café caramelo lá em cima em Belém e lá embaixo em Pelotas. Então isso dá um prazer muito grande. Eu acredito que essa seja a minha maior conquista, ter realmente atingido, né, conseguir chegar nessa quantidade de lugares. A distribuição dos nossos produtos foi escolhida com 2 anos de empresa, onde a gente escolheu franquear o negócio. E através de franquia eu tenho pessoas, então eu fabrico, vendo para um distribuidor. Esse distribuidor é o meu franqueado. Então essa pessoa ela começa junto com a gente, ela é capacitada, engajada, estimulada a atender os canais de vendas que nós testamos durante os 2 primeiros anos. Então a gente fabrica, vende para um distribuidor, que é nosso franqueado, exclusivo naquela região. Lá ele vai expandir, lá ele vai entregar em outros 4 canais de vendas, que é o quê? Ele vai entregar em padarias, cafeterias, supermercados. Então esse é um canal chamado PDV. A gente tem um outro canal de venda que são revendedores, ou seja, o distribuidor vende para pessoas, revendedores que, como outras marcas, né, vende ali o produto sem ter uma exclusividade, e ele vai treinar, capacitar novamente essas pessoas. A gente tem o terceiro canal, que é o mais forte de todos, que são as degustações nos eventos. Então, workshops, palestras, feiras, tudo que tiver pessoas amam café, né? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que não beba café. Então, onde tem pessoas reunidas, tem um cafezinho gostoso ali para ser servido. Então, o canal degustação em eventos, ele é o nosso mais forte, é o nosso terceiro canal. E o quarto canal de venda é a rede social, onde o franqueado tem o seu Instagram, né, sua rede social, e ali ele divulga, faz public posts, posta os vídeos que a fábrica oferece, e ele vai fazer o quê? Receber pedidos de clientes consumidores finais locais, que através do WhatsApp e um motoboy ele consegue levar o café na casa das pessoas. Então esse é o nosso modelo, né, de negócio e de distribuição. Quando escolhemos o modelo de negócio franquias, quando a gente escolheu esse modelo, eu realmente precisei olhar para dentro, para a produção. E aí, fazendo isso, eu concentrei em comprar em escala estoque, produzir em escala para quem? Para o meu distribuidor ganhar uma fatia desse bolo. Então, quando você escolhe dividir a fatia do bolo financeiramente falando, essa pessoa muitas vezes tem uma margem financeira maior do que a sua. Mas aí você faz o quê? Você foca em ganhar aqui na escala. E essa sustentabilidade ela vem quando você não mistura, né, ali os focos. Então o que a gente faz hoje? Nosso foco é a produção. A gente produz em escala e em quantidade. E a gente capacita e treina aquele franqueado para ele fazer o quê? Passar o bastão para frente. E aí com isso eu tenho tempo para poder o quê? Buscar melhores fornecedores, buscar criar novos produtos, né, que vão me dar margens melhores e trazer a sustentabilidade para todos. Porque se é bom para o meu franqueado, se ele tem uma fatia de bolo bem bacana ali, ele fica. Para ele é interessante ficar. Então eu tenho franqueados há 8 anos. Né, que ficaram conosco e que ganham as suas fatias de bolo muito bem, porque eles estão entregando o bastão lá na frente, tem todo um trabalho, né, por trás disso, mas então ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. E isso faz com que o teu negócio fique sustentável. Hoje, o meu maior desafio é gestão do meu estoque, né, reconstrução desse meu estoque, reconstrução dessa minha base financeira pós-pandemia. Tô conseguindo, tô fazendo, mas hoje esse é o meu maior desafio.
A busca por fornecedor, ela é desafiadora para toda empresa, né? O mercado tem oferta. E aí a gente vai escolhendo aquele que vai trazendo qualidade e preço, né? Você tem que ter um equilíbrio ali entre um e outro. Existem produtos que não dá para trabalhar com preço. Você vai ter que escolher qualidades. Como que a gente fez, né, o nosso processo assim, de buscar bons fornecedores? Eu faço parte da Federação das Indústrias, que é a FINDS aqui no nosso estado. E lá, né, você tem uma abertura com uma série de empresários e a partir dali eu tive acesso, né, a bancos, né, de fornecedores mesmo com qualidade e preço. Então esse caminho para mim ele foi mais curto. Eu não apanhei muito nesse processo quando eu comecei a participar da FINDS. E como eu comecei a participar da FINDS lá atrás, quando a empresa tinha 2 anos, então isso me facilitou muito a ter acesso a fornecedores de qualidade, com preço e qualidade que atendesse a indústria. Porque é diferente um fornecedor que também consegue atender uma indústria. Tem fornecedores que não conseguem, né? E aí tem muita coisa que eu compro fora do Espírito Santo. Eu tenho bastante coisa que eu trago de fora, São Paulo, do Sul, do Rio. E algumas coisas que eu trago aqui dentro, mais por uma questão de preço, né? E também por uma questão de entrega. Às vezes um fornecedor de fora me entrega mais rápido do que o fornecedor de dentro do estado. Então você vai entendendo também, né, que ritmo é esse. Mas a participação de uma federação, né, de uma entidade de classe fez toda a diferença no meu caminho. Para Portugal, aqui para baixo, para o Paraguai, para a Argentina. Esse foi um caminho traçado árduo, porque eu fui estudar um curso de exportação, porque o meu grande sonho, se você for me perguntar qual é o seu sonho grande, é ter mini fábricas internacionais. Esse é o meu grande sonho. E isso desde quando eu abri a empresa. Eu sempre sonhei em ter fábricas da minha através de franquias. Uma pessoa se tornar um franqueado no outro país. Então eu precisava estudar. Daí eu fui fazer um curso em uma instituição também, né, que me apoiou na época, e eu aprendi a exportar. E aí começamos o nosso processo de exportação, exportamos durante 2 anos, aí veio a pandemia, a gente precisou paralisar com todo o nosso processo, não retornamos ainda, mas vamos retornar. Mas quando retornarmos, já vai ser no formato de mini fábrica, porque eu usei esse tempo de pandemia para estudar, estruturar e testar. Eu tenho uma mini fábrica hoje piloto, rodando já no Brasil há 2 anos e meio. Então eu fiz esse dever de casa para poder, estando pronto agora, ano que vem, estar já exportando, mas através de mini fábricas. Nós rompemos a nossa exportação devido à pandemia, né? A pandemia, a nossa empresa quebrou. Por quê? Lembra que eu falei que o nosso principal canal de venda é o evento, degustação em eventos? Então, quando isso foi suspenso do Brasil e do mundo inteiro, não tinha para quem vender, naquele volume que nós vendíamos. Então, o franqueado sofreu e nós sofremos. Nós ficamos fechados ali durante 3 semanas, que era um tempo só para respirar mesmo, para poder entender o que estava acontecendo. Então, foi paralisado todo o nosso processo de exportação e vamos retornar agora, né, com a empresa já estruturada, só que agora já no novo formato, de uma maneira melhor para quem está lá do outro lado querendo ter Café Caramelo e ser um franqueado, um distribuidor. Ele não vai só ser um distribuidor, ele agora vai ser uma fábrica, uma mini fábrica da Café Caramelo lá. Então isso vai facilitar muito o nosso processo de logística, que era uma coisa que a gente tinha como ponto fraco. O nosso produto é um produto perecível, então ele precisa viajar ou aéreo, que vai chegar rápido, chega em 10 dias na China. E às vezes demora 12 dias para chegar aqui em Curitiba, ou seja, né, a exportação aérea, ela é muito rápida, mas ela é cara. Ou precisa ser por container reefer. Então aí o nosso cliente precisava comprar muito e a gente não vendia. Então agora com a mini fábrica, com esse produto, né, transformado, agora a gente vai, ano que vem, estar trabalhando muito o processo de exportação. Os trâmites legais para exportação vai depender de cada país. Vai depender muitas vezes da região que daquele país que o seu cliente está. Então, para exportar, você vai precisar de uma parceria, você e o cliente. Não tem como uma exportação acontecer sem essa parceria. O cliente lá, ele vai precisar coletar informações daquela região, o que é preciso para aquela região. E aí você, quanto empresário, vai atender aquilo. O básico é, o seu CNPJ tem que existir, tem que estar tudo certinho.
Os impostos têm que estar todos certinho, porque um dos trâmites fundamentais é a parte tributária, tá? A outra parte é a Anvisa. Então, eu como alimento, né? Então, quem for exportar alimento, estando com a alvará em dia, você vai chamar a Anvisa e informar, preciso que tenha aqui produto para exportação. Ela vai te explicar o que precisa fazer, não é um bicho de 7 cabeças, você vai se adequar e vai receber o seu alvará para exportação. Então, esse é o básico. E aí você vai entender por país a necessidade e vai junto com o seu cliente fazendo as adequações, e aí é por cliente mesmo, por produto. Às vezes você trabalhar com um produto e com outro produto faz muita diferença. Eu tenho aqui, por mais que é o mesmo alimento, mas embalagem diferente, a legislação é diferente. Então isso é bem volátil. O teu parceiro lá vai te ajudar. Gera muitos custos. O processo de exportação é um investimento, ainda mais no começo. É um investimento que o empresário vai fazer na própria empresa dele e no que ele quer fazer daqui para frente. Ele vai ter que visualizar o que ele quer fazer e investir agora, porque ele vai gerar custos de amostra, ele vai gerar muitas vezes custos de frete, por mais que o seu cliente lá vai ratear com você, mas ele lá tem um interesse, você tem um interesse aqui, mas vai precisar acontecer um rateio, principalmente nesse começo, tá? Gera custos dos documentos, né, do que você vai precisar fazer de trâmite para os documentos. Então gera custo às vezes de um consultor de exportação, de um despachante aduaneiro, se o empresário não sabe lidar bem com o inglês, de um tradutor. Então gera custos. E aí é ele levantar esses custos, né, e formar o seu preço para que isso seja coberto. O que eu fiz? No começo era investimento. Eu não alterei muito o meu valor e eu trabalhava esses custos como investimento, mas porque eu tinha e tenho um plano de negócios das mini fábricas. Então aquilo ali era para mim total investimento que eu estava fazendo. Mas dá uma visibilidade muito grande para o seu produto, inclusive aqui no Brasil. Porque o brasileiro, né, ele valoriza o produto que está sendo exportado. Então a gente pode, quanto empresário, usar esse marketing ao nosso favor e isso você consegue de alguma maneira ir cobrindo ali seus custos. Hoje o meu maior desafio é gestão do meu estoque, né? Reconstrução desse meu estoque, reconstrução dessa minha base financeira pós-pandemia. Tô conseguindo, tô fazendo, mas hoje esse é o meu maior desafio. Então, pós-pandemia, quantos empresários não sofreram, né? E a gente ainda tá, o quê? Se capitalizando novamente, construindo essa parte de estoque. Eu tenho muitos fornecedores de fora do estado do Espírito Santo. E eles mudaram também a sua sistemática. Antes o que uma entrega era em 2, 3 dias, hoje é em 15. Então eu tenho que ter um capital muito maior hoje para gerir esse estoque entre pedido e chegada. A condição de melhoria para o meu negócio hoje é aumentar a minha capacidade de produção. Quando eu aumento a minha capacidade de produção, eu consigo reduzir alguns custos e consigo entregar mais café com mais rapidez aos meus clientes, que hoje existe um tempo ali entre pedido e entrega. Então hoje o aumento da minha capacidade de produção precisa ser um ponto, né, a ser visto, que já foi inclusive definido com a chegada das mini fábricas estaduais, porque aí eu não vou precisar comprar maquinário, eu vou dividir a fatia, o peso da produção, só que estadualmente. Então eu vou ter em São Paulo 2 mini fábricas, em Minas 2 mini fábricas, no Rio 1 mini fábrica. Então esses gestores lá vão fabricar para o seu estado. Para quem? Para os franqueados que já existem. Rio de Janeiro tem 50 franqueados. Então amanhã abrir uma mini fábrica lá, essa mini fábrica já tem entrega para fazer. Então essa escolha, esse modelo de negócio que a gente está trazendo agora, ele já vai trazer para nós uma melhoria na capacidade de produção e vai fazer a gente crescer ainda mais. O futuro são as mini fábricas no mundo. Na nossa missão da Café Caramelo foi escrita há 10 anos atrás. Qual a visão, na verdade, não era a missão, a visão? Ser reconhecida mundialmente como uma fantástica fábrica de café caramelo. E é para lá que a gente está indo.
né? Foram 10 anos, a gente está completando 10 anos agora no final do ano, de muito trabalho, muito estudo, para que o futuro, agora, já no ano que vem, essas mini fábricas já cheguem, né, e façam a gente chegar aí em vários cantinhos do mundo. E já começou, tá? Esse ano a gente já fabricou café lá em Orlando, das cidades, né, que eu mais sonhava em ter o nosso produto sendo fabricado. Então esse é o nosso futuro, levar as mini fábricas da Café Caramelo para o mundo afora aí.